O quarto degrau da escada da vida. Dezenas de anos antes de Vincent Peale ter escrito e falado a respeito do O Poder do Pensamento Positivo e W. Clement Stone ter divulgado os benefícios de uma atitude mental positiva, um brilhante homem chamado Albert Lewis Pilton, num livro intitulado O Credo do Chefe Conquistador, ensinava à nação americana como lidar com o fracasso e alcançar estrondoso sucesso através do uso dos poderes mentais. Em sua pequena, mas poderosa obra, Pilton detalhou cuidadosamente um código de pensamento e conduta, baseado em leis naturais. Código esse necessário para quem quiser se destacar entre a massa e alcançar o grande status do sucesso que é comum a todos os líderes ou chefes. Pondere bem e longamente sobre as sábias sugestões apresentadas a seguir. Aprenda a aplicá-las em suas atividades diárias e você alcançará metas que nunca sonhou serem possíveis. Fui por muitos anos um investigador no campo de fenômenos do campo da psicologia, o estudo da mente humana. Nossas mentes têm dois níveis, o consciente e o subconsciente. A vida mental de que temos consciência em nossas atividades cotidianas é a fase consciente. Porém, lá no fundo, debaixo da superfície, existe uma vasta vida mental de que não temos consciência, o reino do subconsciente, contendo um poderoso reservatório de pensamentos e energia. Esse reservatório especial está constantemente recebendo suprimentos de pensamentos da mente superior, armazenando, combinando, misturando e multiplicando tudo sob a forma de energia potencial que pode ser aproveitada por aqueles que aprenderem o segredo de abordar essa fonte poderosa. Atenção! Esta mensagem especial é dirigida a você, caso tenha um desejo ardente de melhorar suas condições de vida. Convoco-o a examinar o santuário interno em que você guarda a preciosa ambição das ambições. Aquele segredo guardado que não é nada menos que seu desejo de ter sucesso, de tornar-se supremo em seus esforços diários. Em suma, é seu ego clamando pela conquista. Acompanhe-me com a mente aberta e com espírito de investigação. Preste muita atenção às minhas palavras. Vou lhe falar a respeito do credo do chefe conquistador. Não há nada de romântico ou de novo na ideia da conquista. Você enfrenta a constante necessidade de conquistar, a partir do primeiro momento em que se chama seus poderes vitais para entrar em ação, ao respirar no nascimento e através dos anos, até dar seu último suspiro, antes de passar para o próximo estado de ser. A necessidade de conquistar é instintiva e incessante. Antes de seguir adiante, é importante que você tenha um claro entendimento do significado exato deste assunto. Atente para estas definições. Credo, um resumo daquilo em que se acredita. Conquistar, o ato de subjugar ou superar pelo poder mental para alcançar o sucesso. Chefe, o indivíduo verdadeiramente bem-sucedido, proeminente em qualquer qualidade ou empreendimento. O credo do chefe conquistador é, portanto, uma investigação na arte de alcançar o sucesso através de nossos poderes mentais e de alcançar a grande vitória através de importantes e específicos compromissos de conduta humana, até tornar-se um líder, um chefe. O preço que todo chefe conquistador tem que pagar pela proeminência é a inveja, o ciúme e os ataques da multidão que ficou por baixo. Isto demanda um cérebro de mestre, coragem e uma conduta adequada para permanecer na vanguarda. Poucas pessoas conseguem manter a fibra necessária para alcançar e conservar a perigosa posição de liderança e sucesso. É a refinada arte da conquista. Deixe que eu lhe mostre o caminho. Mas, se quiser me acompanhar, você tem que ter a mente aberta. Determine-se a não ser desviado pela intuição, pelos sentimentos ou por conjecturas. Procure sempre descobrir a lei subjacente e haja com base nela. O gênero humano já existe há milhares de anos, mas nunca conseguimos derrotar a ação das leis naturais. Para alcançar o sucesso,
Para se tornar um chefe conquistador, você deve perceber que existem regras naturais de ação, uma causa definida precedendo todo o resultado que se deseja. Você sabe que, se desviar os trilhos de uma via férrea, isso conduzirá o trem que vem de lá para uma via que poderá destruí-lo. Você sabe que, se puser o dedo no fogo, vai se queimar. Você sabe que, se pular da janela de um edifício alto, provavelmente morrerá. Estas situações são consequência das leis mecânicas da física. As leis sempre existiram. O gênero humano aprende gradualmente o que elas são e então as utiliza para tornar a vida mais fácil. A possibilidade do telégrafo sem fio já existia há 10.000 anos atrás. Como agora, como nós não conhecíamos as leis físicas naquela época e tampouco sabíamos como utilizá-las para alcançar resultados produtivos. Quero que você aplique esta analogia de causa e efeito ao credo do chefe conquistador para seu sucesso em geral. Neste exato momento, você é confrontado com problemas que você quer resolver em seu próprio benefício. Você quer sucesso, quer ter habilidade, quer ter dinheiro, quer ter influência, quer ganhar uma promoção, quer 1001 coisas. Se você começar hoje a investigar, observar, testar, analisar e se empenhar em descobrir qual é a lei que gera os resultados que quer, você poderá encontrar essa lei. Ponha-a para funcionar e a vitória será sua. Não posso entrar em detalhes sobre como utilizar essa lei de qualquer modo específico pelo qual você desejaria utilizá-la. Posso apenas lhe dar o princípio. Cabe a você, através de seu próprio caminho individual, descobrir os detalhes e colocá-los em ação. Conhecer o método do pensamento científico e utilizar a lei natural constituem os primeiros aspectos essenciais para alcançar o sucesso. Antes do advento das locomotivas a vapor, dos meios de transporte à eletricidade, das máquinas voadoras, dos automóveis e dos grandes navios, pressupunha-se que o indivíduo comum estivesse familiarizado com as condições que existiam a aproximadamente 25 quilômetros de sua casa. Atente para as minhas palavras e você logo estará livre da mente limitada de 25 quilômetros de casa. Exija um raio de 1000 quilômetros, a mente aberta. Atente para este fato importante. Você tem dentro de sua constituição, agora mesmo, cada uma das qualidades e características dos grandes homens. O grau até o qual você desenvolve e aplica essas forças depende muito de sua própria escolha. Lembre-se de que hesitar, vacilar e abandonar seus planos, enfraquecer e preguiçosamente pedir demissão, ou seja, desistir, implica destruir o poder de conquista que existe dentro de você. Faça planos grandes e lute sempre para realizá-los. No entanto, faça planos iniciais que estejam dentro de seu poder de realização. Execute-os, ultrapasse os obstáculos. Quando tiver subido um degrau, seja valente e suba gradualmente os caminhos mais íngremes. Tente realizar a tarefa mais difícil. Suba, domine, conquiste, até alcançar e dominar as coisas grandes. Você pode buscar o poder o dia todo. Você quer o poder para ter sucesso. Quer o poder para realizar e ousar. Quer o poder para lidar com os outros. Esforça-se para adquirir poder, de modo a ter domínio sobre as trivialidades da vida. Para tornar-se um líder, agora quero introduzir outro elemento do nosso credo. Todo o poder que você possa utilizar existe agora mesmo e apenas aguarda que você o domine de modo inteligente. Reconhecer essas forças que estão presentes é muito difícil para a maioria dos homens e mulheres. É tão fácil, tão encantador, tão bonito deixar a mente vagar pelos campos elíseos dos sonhos, do idealismo, fechar nossos olhos para aquilo que de fato existe, as condições nas quais realmente estamos inseridos. Podemos nos trancar no armário e jurar que a luz do sol não existe, mas, apesar disso, ela existirá do mesmo modo.
Os seres humanos não são iguais. Nunca o foram e nunca o serão. Enquanto o grau de ambição entrar na avaliação de uma pessoa e o livre-arbítrio existir, existirão líderes e seguidores. Haverá o grande e o pequeno. O socialismo, as utopias e quaisquer outros planos que nos nivelem a todos nunca subsistirão ao teste do tempo. Suponha que dois homens sejam comparáveis durante a noite, mas o primeiro se levanta às 6, enquanto o outro dorme até às 9 do dia seguinte. O que restará de seu nivelamento? A natureza apoia o avanço, não pelo nivelamento de todos, mas por incentivo e preservação daquilo que é melhor. O crisântemo gigante é o resultado do corte de brotos e rebentos e da concentração de toda a força vital da planta numa única flor magnífica. Eu acredito na aplicação deste princípio ao indivíduo. Acredito na eliminação de torrões de terra circunvizinhos, erva daninhas e material sem valor. Aponte mais alto que os outros. Saia da multidão. Esta é a lei do chefe conquistador. Você já ficou na frente de seu espelho no banheiro, falando consigo mesmo? Considere estas palavras que você lê como o conselho de que lhe está sendo oferecido por aquela imagem do espelho. Seu progresso como indivíduo será sempre uma questão de desenvolvimento interior. A vida se move de dentro para fora. A semente ou a vitalidade estão sempre no centro e não na superfície. O crescimento da árvore ou da planta, do animal ou do fruto não está no acréscimo do lado de fora, mas sim no suprimento do interior. Você está começando a entender agora a poderosa mensagem contida neste degrau de sua escada. À medida que vai percebendo lentamente que é você quem irá determinar sua própria posição na vida, de acordo com a quantidade de esforço inteligente que fizer. A vida individual melhorou através dos tempos, permitindo a pessoa ter cada vez mais controle e estendendo a capacidade de alcance do indivíduo para uma esfera de domínio mais ampla. O domínio inicial era sobre as outras criaturas. A seguir, era sobre os elementos. Depois, era nas viagens e navegação, a travessia de um continente, o envio de mensagens com ou sem conexões mecânicas, a conquista do ar, etc. E agora, ainda há outra meta a ser alcançada, a transmissão do pensamento de uma mente para outra sem a interveniência de qualquer agente físico. Vivemos agora na grande idade da mente, uma era em que as forças mentais reinam absolutas. Os indivíduos de maior sucesso hoje, os chefes conquistadores modernos, são aqueles que têm um grande poder mental. A partir disso, podemos extrair uma regra sintética para o nosso credo. O poder mental é atualmente a única medida de domínio. Determine que seu próprio cérebro seja forçado a trabalhar para você com todo o poder de que ele dispõe. Esforce-se sempre para ser maior do que é. Você deve ultrapassar a si próprio em cada ato, teste, batalha ou pensamento subsequente. Procure ser maior do que no anterior. Você é aquilo que é agora, mas daqui a uma hora deve ser maior do que aquilo que é agora. Em cada passo de ação que tomar, exerça mais poder para ultrapassar a si próprio. Você e eu somos os arquitetos dos minutos. Nós construímos nossos egos a todo momento. O que você é neste minuto constitui o resultado daquilo que construiu durante os milhares de minutos que já passaram. O que você será daqui a um minuto dependerá daquilo que é agora. E mais aquilo que você mentalmente exigir que este momento presente venha a crescer. Você está se renovando a cada volta do ponteiro dos segundos? Você está mudando, alterando, revisando, refazendo ou aumentando? Da mesma maneira como o navegador deliberadamente gira o leme num sentido e desvia o enorme navio para o leste, ou desvia para outra direção e o direciona para o sol poente, seguindo assim o curso conforme sua escolha, e finalmente alcança seu porto, de sua manobra foi correta. Assim também você pode dirigir deliberadamente seu próprio curso para qualquer meta. Repito, você é o produto dos minutos. Cada minuto é uma oportunidade para construir.
em direção ao crescimento, ao avanço, ao ganho, à supremacia e à conquista. Tudo depende de você. Mantenha os olhos fixos nos minutos. Os minutos é que fazem o indivíduo. Observei ao longo de uma vida inteira de estudos que todos nós podemos ser classificados em 3 classes principais. Primeira, os possuidores de força de vontade, os líderes. Segundo, os possuidores de desejo, cujas intenções são boas, mas que fracassam por não apresentarem o necessário domínio e a capacidade de agir para ganhar. São aqueles que desejam e não demandam. Terceiro, os homens e mulheres que acreditam no destino, que desistem de toda a glória da realização humana porque tudo é em vão. As coisas nunca aparecerão em seus caminhos. Esta observação é correta. Elas certamente nunca aparecerão, mas podem ser agarradas. E é isso que aqueles com força de vontade farão. O chefe conquistador pertence naturalmente à primeira classe, a personalidade dinâmica, assertiva e reivindicadora de suas possessões, e que se esforça invariavelmente para desempenhar os atos necessários ao alcance da vitória. Olhe para a biografia dos expoentes mundiais, vivos ou falecidos, e, em quase toda instância, uma característica dominante se destaca mais que todas as outras. Este é o verdadeiro segredo da supremacia deles. E a isto eu chamo de força de vontade indomável, inabalável. Uma autodeclaração de recusa em ceder 1 milímetro sequer diante das forças externas que tendem a frear o avanço. Napoleão foi um grande exemplo deste atributo. Bismarck possuía este perfil. Grant mostrou esse traço magnificamente. Morgan era um mestre nisto. Roosevelt, enquanto em ação, era um forte exemplo dessa característica. Edison devia sua famosa capacidade de concentração e persistência a isto. De fato, os expoentes na indústria, nas finanças, nas invenções, nas artes, nas ciências, todos construíram suas realizações imortais com base no poder invencível da força de vontade. Estou determinado a... É o estado soberano da mente. A mais intensa atitude do ego em relação a todas as forças externas, seu ego, juntamente com a força de vontade em ação, tem para servi-los o corpo, o intelecto e os sentimentos. E, com estes criados completamente disciplinados, você pode conquistar o mundo, o universo. Leia o seguinte compromisso repetidamente. Sabendo que apenas quando eu entrar para as fileiras da primeira classe dos seres humanos, aqueles que têm força de vontade, é que poderei ter a esperança de ser um chefe conquistador. Assumo efetivamente o compromisso de me empenhar para o amplo desenvolvimento desta qualidade fundamental. Eu não desejarei passivamente as coisas, nem retomarei para a terceira classe. Há daqueles que abdicam de seus reinos sob a ilusão de que a vida tem um destino previamente determinado. Não peça a ninguém permissão para executar aquilo que você é capaz de fazer. Vá em frente corajosamente, com sua própria iniciativa e realize. Enquanto a multidão fica boquiaberta de admiração, o chefe confiante, ousado, o chefe conquistador, pisa à frente e arranca o prêmio, enquanto todos os outros ficam em volta admirando sua ousadia. Os maiores sucessos têm sido obtidos por aqueles que têm aceitado os maiores riscos. Pondere sobre isto durante um certo tempo. É um modo de vida para o chefe conquistador. O mundo é cheio de covardes que não ousam tentar as coisas grandes. As convenções, o temor de ser ridicularizado e de que os outros vão dizer, são fantasmas que retiram sua vitalidade. Esqueça esses bichos papões, chute-os no lixo. Os maiores sucessos se abrirão para você apenas se você assumir os maiores riscos, equilibrando-os com julgamento frio e discernimento. Ouse o que ninguém mais ousaria. Procure realizar o que ninguém mais tentou. Não há nenhum modo melhor de se exibir como um ser superior, tanto a seus próprios olhos como aos olhos dos outros. Confesso que não estou promovendo uma filosofia e um credo para toda a humanidade. Aqui e ali existirá um homem ou mulher que reunirá as linhas de minhas frases e tecerá para si um tecido maravilhoso.
Acredito nesse indivíduo. Acredito nessa pessoa que molda seu próprio destino em grande escala. Minha ideia de força é o grande carvalho no topo da montanha, robusto e firme, crescendo e existindo. Apesar das adversidades da natureza, o preço para a proeminência entre os homens e as mulheres é a luta para se sobressair acima do menosprezo, dos insultos, da zombaria, do sarcasmo e da insolência. Você pode pagar este preço? Você está determinado a pagar este preço? Você pode pagar este preço? Você está determinado a pagar este preço?